Pai, todos sejam bem-vindos ao nosso momento de devocional nessa manhã, dia 5 de maio, para a glória do Senhor. Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, enquanto você vai entrando, hoje eu quero trazer uma palavra para a tua vida. Nós vamos estar fazendo uma oração para iniciarmos. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo que nós temos e por tudo que somos. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de estarmos hoje reunidos aqui em mais um momento de oração. Obrigada pela tua graça e a tua misericórdia que nos alcançou em todo o tempo. Obrigada por não nos deixar sozinhos nesse cenário. E porque grandes são as tuas obras para as nossas vidas. Obrigada por esta mensagem nesta manhã. Espírito Santo, tenha total liberdade para falar conosco. Total liberdade para ministrar aos nossos corações. Para nos edificar através dessa mensagem. Que o Senhor possa nos dar um direcionamento para os próximos passos que devemos seguir. E que hoje essa mensagem seja a resposta de muitas orações. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que vai estar participando deste momento de devocional. Fale conosco e que a tua palavra nessa manhã edifique, transforme e que o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar. Consagramos o nosso dia a ti. E que seja um dia abençoado, pois um dia com Jesus, assim será. Amém? Vamos lá? Hoje, a palavra que eu vou trazer para vocês se encontra em Isaías 43, do versículo 18 ao versículo 19. E diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto abrirei caminhos, e riacho abrirei no Hermon. Muitas das vezes nós pedimos, e talvez você. Bom dia, Carlos. Bom dia, Giovanni. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E talvez você já tenha falado para Deus que você não aguenta mais viver ciclos repetitivos, aonde muitas das vezes parece que as mesmas dores estão sempre ali. Ciclos esses que muitas das vezes parecem sem fim. Quando parece que tudo vai mudar, o mesmo ciclo retorna à sua fase inicial. E são ciclos repetitivos de dor. E tem gente vivendo como se a vida tivesse parado. Como se aquilo que deu errado no passado e não saiu de acordo com os teus planos definisse tudo aquilo que Deus tem para a tua vida no momento atual e para o futuro. Como que aquilo que doeu um dia tivesse mais força do que quem lhe prometeu. Deus, ele fez uma promessa para a tua vida. E eu não sei sobre o que foi essa promessa. Eu não sei há quanto tempo você espera essa promessa. Mas uma coisa eu sei. Maior do que tudo que você tem passado foi a voz que lhe chamou pelo nome e disse: filho, há um propósito para a tua vida. Ele entregou uma promessa para que você pudesse estar direcionado para ela. Hoje, Deus, ele nos chama para este lugar, o lugar do recomeçar. Porque é tempo de mudanças de ciclos. Por muito tempo você tem vivido situações que não condizem com a promessa, mas está tudo bem. O problema é quando essas tais situações nos oprimem de tal forma que nos fazem desistir daquilo que Ele nos prometeu.
Há circunstâncias no mundo, há pessoas dizendo que não vai dar certo, que aquele projeto já passou tanto tempo. Às vezes até a nossa própria mente, né, surge aquelas dúvidas, será que realmente foi Deus que falou comigo? Será que realmente aquilo que Ele me prometeu realmente era para mim? Não era pro irmão do lado? E Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele olha para as nossas dúvidas, olha para todas as nossas pausas que nós temos na vida, olha pelas vezes que nós murmuramos, olha pelas vezes que nós falamos que queremos desistir, olha pelas vezes que nós literalmente paralisamos e nos diz: filho, é tempo de recomeçar. Ele não está pedindo para que você finja que a dor não existiu. Ele está dizendo para que você confie nele. Deus, Ele não ignora as feridas que existem em você. E Ele não está pedindo para que você simplesmente viva como elas não tivessem existido, mas Ele está te chamando para que Ele possa curá-las. Para que essa dor que muitos meses, até anos, estava ainda sobrevivendo dentro de você, lhe causando angústias, amargura e muito sofrimento, ela venha cessar. Para que esse ciclo de dor e de angústia venham parar. Jesus é o único remédio que trata da fonte da dor que carregamos na alma. É tempo de nós recomeçarmos com Deus, pegarmos os nossos sonhos, que não são apenas sonhos, entregar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, eu decidi viver. Então cura a minha dor, porque eu sei que maior do que ela é o poder que o Senhor tem. Existe uma verdade que precisa entrar nos nossos corações, que não é tempo de aceitar a dor e os ciclos que se repetem. É tempo de nos posicionarmos, porque há algo novo sobre as nossas vidas e já está surgindo, e só está esperando com que o nosso posicionamento se alinhe a Ele. O propósito que Deus tem para nossas vidas, Ele vai muito além da capacidade de entender. Porque muitas das vezes, irmãos, a palavra do Senhor fala que nós podemos sonhar, pode chegar ao nosso coração, nós podemos imaginar o tamanho do propósito, da promessa e das obras que Deus tem para nossas vidas, mas nós nunca vamos conseguir chegar na imensidão do quão grande é. Se posicionar contra o medo hoje é necessário. Se posicionar contra a ansiedade que tenta nos sufocar hoje, nesta manhã, é necessário. É tempo de se levantar. Se posicionar contra as mentiras que muitas das vezes paralisaram você. Porque você não é as circunstâncias que te rondam. Você é aquela pessoa que Deus chamou para viver milagres. Há uma identidade linda para o teu propósito. E ela não está ligada na sua capacidade humana. Ela está ligada naquele que te chamou. Quem te fortalece para o teu amanhã é Deus. Quem muda a tua história no hoje é Deus. Quem pega esse problema e mostra para você não apenas a solução, mas lhe traz o resultado da solução para ele, é Deus. E Ele continua estando aí com você, Ele continua estando aqui comigo. Não acabou o sonho, não acabou a promessa, ainda há vida. Enquanto a vida há propósitos de pé. Enquanto a vida, Deus está no controle da tua vida, há esperança. Mas Juliana, faz tanto tempo, Juliana, faz mais de anos. A promessa é dele. E uma coisa que a promessa do Senhor e a palavra dele nos diz é que
Pode passar céus e terra, mas em todavia as palavras do Senhor não hão de passar. No meio dessa jornada, o medo vai aparecer. No meio dessa jornada, as dúvidas vão se levantar e vão tentar te convencer de desistir. A ansiedade, ela vem e vai querer com que você tente de diversas formas andar por caminhos tortos para acelerar o processo. O desespero muitas das vezes vai tomar conta do coração e vai gritar alto. E mesmo quando você olhar para tudo isso, Deus, Ele quer que você não se esqueça de quem lhe chamou para este projeto, de quem lhe chamou para este propósito. Porque em todo tempo, no tempo do medo, no tempo da dúvida, no tempo da ansiedade, no tempo do desespero, eu tenho uma notícia para você: Deus continua lá. Deus continua lá no controle de tudo. Ele nunca saiu do controle, irmãos. Mesmo quando você não sentiu a presença dele, mesmo quando você não viu trabalhar, mesmo quando você pensou em parar, porque foram diversas vezes. Muitos aqui nessa manhã já até paralisaram, já enterraram os teus sonhos. Mas Deus, Ele te lembra: filho, eu sou o seu sustento. Maior que as circunstâncias, eu sou. A palavra do Senhor fala em Josué 1:9: sejam fortes e corajosos, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. O problema não é o caminho. O problema é que no meio do caminho, quando a primeira dor se levanta, nós esquecemos quem está conosco. O problema não está no meio do caminho. O problema é que no meio do caminho, quando a dor se levanta, nós nos entregamos à dor. O problema não é o caminho. Quando você voltar os teus olhos a Cristo, você entenderá que não está sozinho e conseguirá recomeçar. Mas com Deus a gente nunca recomeça do zero. Porque tudo que nós vivemos até aqui são experiências para reiniciarmos o propósito. Então nós iniciamos a nossa jornada com um recomeço, mas direcionamento, sabedoria, estratégia. Você está começando algo. Você vai recomeçar os teus sonhos. Recomeçar não apenas a sonhar, mas os projetos no caminho da realização. É tempo de se posicionar, porque há um propósito para a tua vida lindo e você precisa vivê-lo. Deus não está atrasado, somos nós que paramos. Não podemos culpar Deus. Quantas vezes você parou ou desistiu pelo simples fato do cenário não ser bom ou de alguém falar que não era para você? Eu sei o quão difícil é, irmãos, quando nós estamos em um processo e estamos buscando que as coisas mudem e estamos buscando que Deus entre no nosso sonho e transforme aquilo em uma realidade. Eu sei o quão difícil é quando nós estamos lutando, batalhando por um projeto e tudo, principalmente pessoas que você gosta, às vezes até da sua família, se levantam para dizer: não vai dar certo. Eu não tô falando isso de questão de relacionamento, tô falando isso da vida. Às vezes é um projeto que você tem para abrir o seu próprio negócio, às vezes é um projeto que você tem para realizar um sonho muito antigo, talvez é uma mudança de vida que você está buscando e Deus, Ele diz: eu estou contigo, mas se levantam pessoas para dizer: ei, por mais que você se esforce, nunca vai dar certo, você não vê. Só que quem lhe chamou foi Deus. E no meio dessa jornada, a estratégia não é tua, a estratégia é dele. Quem chamou foi ele, ele garante sim, não só apenas os recursos, mas as soluções para o meio dos conflitos. Ele só quer que você simplesmente pegue
o que lhe dói e fale para Ele. Senhor, o projeto é teu. E eu estou passando por um momento onde a situação está muito difícil. Palavras estão me machucando todo o tempo e eu simplesmente estou parando, porque tem sido difícil continuar. Conte para Jesus a sua dor. Conte para Jesus os seus problemas. Conte para Jesus aquilo que tem lhe causado dúvidas, medos e até anseios. É tempo de recomeçar, mas dessa vez não usando a nossa estratégia, mas usando a estratégia de Deus. Porque isso já muda tudo. E talvez hoje você esteja olhando para a tua vida, neste momento agora, pensando: não era para estar assim. Juliana, se o propósito fosse de Deus, não era para me estar vivendo assim. São muitas frustrações, Juliana. E realmente não era. Mas nós vamos caminhando e muitas das vezes seguimos o nosso próprio caminho. Optamos por ir por aquilo que nós achamos melhor. Não perguntamos a Deus sobre o direcionamento dos próximos passos. E terminamos assim. Em momentos em que o coração está entristecido, muitas das vezes machucado. Muitas das vezes magoado. Mas como Deus não perdeu o controle do processo, e muito menos o controle da tua vida, Ele só apenas lhe permitiu caminhar da forma que você achava mais correto, Ele diz que Ele ainda está contigo nesta manhã. E Ele está pronto para que você segure novamente a mão dEle e possam caminhar então juntos. Porque Deus Ele ainda transforma cenário. O que hoje parece uma bagunça, amanhã será o maior testemunho da tua vida. O que hoje parece atraso, amanhã será o maior alinhamento da tua vida. Existe algo que não depende de nós, que é movimentar o impossível. Mas existe algo nessa manhã que depende da minha vida e da tua vida, que se chama posicionamento. Sem posicionamento não tem propósito, não tem realização, não tem milagre. Deus Ele já liberou uma promessa para a tua vida. Todas as possibilidades para a realização se encontram nele. Mas o que você precisa é decidir sair deste lugar da dor. E não apenas dar desculpas para continuar nele. Porque muitas das vezes nós damos isso. Você precisa decidir sair do lugar da dor e caminhar em direção ao seu propósito. E isso é uma decisão. Juliana, mas eu sei todos os pontos ruins. Eu sei que você conhece todos os pontos ruins. Eu sei que você tem milhares de motivos para não acreditar. Eu sei que você tem milhares de motivos para desistir. Mas há um motivo que ainda te impulsiona a se recusar a aceitar o que você está passando. E o nome dele é Deus. Não dá para viver o novo carregando ainda o que é velho dentro de você. Há muitas coisas na nossa bagagem que queremos levar para a vida, mas que não são feitas para continuar. Não dá para experimentar, irmãos, o que Deus tem se você continuar preso ao passado. A palavra do Senhor é clara. Pare de olhar para o que se foi. Olhe para os céus, porque coisas novas estão surgindo para a tua vida. A dor está lá no passado. E é tempo de nos desapegarmos da dor. Porque coisas novas Deus tem para minha vida e para a tua vida. E falar da dor não mudará ela. Agora, contar a dor para Deus, sim. Aí mudará. Repetir que a dor existe, repetir todas as vezes que você tentou e não conseguiu, não mudará o cenário. Mas quando você olha para o céu e fala: agora somos eu e Deus, e é Deus no controle, e eu vou continuar porque tem algo que tem me impulsionado a não desistir, eu vou viver. Quando você profetiza que você viverá, tudo muda. Hoje Deus não está pedindo sua perfeição,
Deus não está pedindo para que você olhe para o teu passado. Deus não está pedindo para que você faça coisas mirabolantes. Ele só está pedindo, dê o primeiro passo, mas dê também os próximos, confiando em mim. Todos eles me chamando para ser o centro. São passos de fé daqui para frente. Tem muita coisa linda para você viver esse ano. O ano não acabou na frustração de janeiro. O ano não acabou na frustração de fevereiro, de março, de abril. O ano não acabou. Ou melhor, o ano não, a vida. A vida não acabou. É tempo de nos entregarmos e de tomar uma decisão de não aceitarmos o cenário atual. Lembre-se o porquê você começou. Lembre-se, traga a memória. Quando você iniciou o seu primeiro passinho lá atrás, qual foi o motivo? Qual era o sonho que te motivava? Às vezes a motivação, ela falha, ela para por conta da dor. Mas há um Deus que vai além da motivação. Além da medicina, além das circunstâncias, além do cenário, além do que falaram para você por aí. Às vezes pode não ter o sonho, mas tem um propósito. E se Deus lhe chamou para este propósito, Ele te fortalece para vivê-lo. Às vezes a gente fala, eu vou desistir porque eu não aguento mais, daqui 5 minutos está lutando de novo. Porque Deus, Ele insiste que o propósito aconteça. O inimigo vai te mostrar todas as situações, todas as vezes que deram errado, tudo de ruim. Ele vai te mostrar todos os pontos negativos da tua vida. Só que você precisa entender que os pontos negativos são muito pequenos perto do seu Deus, porque Ele ainda continua estando no controle. E o que nós precisamos é levantar os olhos e dizer, Deus, tem milhares de pontos para me desistir, mas ainda há um ponto que me faz continuar. E o nome desse ponto é Deus. Hoje, nessa manhã, é um tempo de você tomar uma decisão de não aceitar mais viver no automático. É tempo de nós tomarmos a decisão de não nos conformarmos com uma vida sem o propósito. É tempo de tomarmos uma decisão nessa manhã de confiar. É confiar ou dar desculpa, e é uma opção tua. Confiar sem entender e usar a fé, porque a fé, irmãos, ela nos faz ter a certeza de que algo vai acontecer, mesmo tudo no momento não estando bem. Porque, irmãos, o recomeço não começa quando tudo melhora. O recomeço começa quando você decide confiar em Deus no meio desse caos. É tempo de nos lembrarmos de algo muito importante, que o que Deus tem para nós ainda está de pé. O sonho não morreu, não acabou. A promessa não foi cancelada e o propósito não está perdido, não. Nós precisamos nos levantar. Quer viver algo que você nunca viveu? Quer alcançar o propósito que Deus colocou sobre a tua vida? Mude. Faça diferente. Ore um pouquinho mais. Busque um pouquinho mais. Chame a atenção dos céus um pouquinho mais. Quem chora, quem clama, quem busca em Deus um encontro, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos. Deus, Ele não está pedindo para que você faça coisas mirabolantes. Ele só está pedindo para que você se levante. Hoje é o dia de sair da posição de desculpas para a dor e assumir a posição de filho, de um filho que confia no seu pai e que tem um propósito para viver. Hoje é o dia de parar de sobreviver a esse cenário e começar a viver o que Deus sonhou para a tua vida. Hoje é dia de recomeçar. E quando você se posicionar, você verá o céu se mover. Muitos aqui perguntaram para Deus, Senhor, o Senhor não vê a minha dor? E Deus diz, vejo. Agora no meio da dor é tempo de você também me ver. Se levanta, filho, posiciona-se, filho. Hoje é dia de recomeçar além da dor.
Deus, Ele não ignora o seu coração. Ele não ignora a situação que você vive. Mas Ele pede para que você não aceite a situação. É tempo de não nos apegarmos à dor, é tempo de nós nos apegarmos a Deus. A dor não muda quando estamos apegados a ela. Mas quando nos apegamos a Deus, as coisas mudam, porque com Ele é diferente. Você não está atrasado como você pensou que estava. Você está sendo preparada nesta manhã. E o que Deus começou na sua vida, se posicione. Porque Ele é fiel para completar. Salmos 138:8 diz, a palavra de Deus diz, que o Senhor cumprirá o propósito que Ele fez para a tua vida. Eu não sei qual é o propósito, mas eu lhe digo nessa manhã, o Senhor cumprirá. Você já estava sem fé, já estava sem esperança, já não tinha ânimo nem para continuar. E nesta manhã Deus diz, eu estou contigo. O Senhor cumprirá. Eu não estou trazendo achismo, eu estou trazendo a direcionamento da palavra. E Ele cumprirá. Então não tema, porque Ele é contigo. O amor do Senhor permanece para sempre, e até os sonhos que você colocou nas mãos dele são obras, e Ele não abandona as obras que Ele colocou às mãos. As obras serão completas. A gente ouve, mas nós precisamos nos posicionar, porque ouvir não muda nada. É como ler a Bíblia. Se eu leio e não ponho em prática, não muda nada. Porque não é sobre ouvir, é sobre se posicionar para o que se ouviu. A mudança não vem só porque eu acho. A mudança vem com posicionamento. E Deus está dizendo, é tempo de recomeçar. É tempo de posicionar. A gente só não vive as coisas, irmãos, por falta de posicionamento. Porque falar sobre a dor, reclamar e murmurar é muito mais fácil. Deus me fez milhares de promessas. Muitas já aconteceram e outras ainda vão acontecer. E eu só comecei a viver promessas quando eu me posicionei. Porque faltava algo em mim. E não era o ouvir a promessa, era o posicionamento. E nesta manhã, o posicionar, irmãos, é começar a buscar um relacionamento com Deus. Não se trata de religião, tá? Se trata de orar, de ler mais a palavra. É se posicionar para os céus. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente fala, eu quero ver Deus na minha vida, mas a gente não reconhece Deus na nossa vida pelo simples fato de ouvirmos falar dele e não o conhecermos. Então, como funciona? Quando eu começo a orar, a buscar ao Senhor, eu vou tendo mais sensibilidade na minha vida. Então, nos detalhes da minha vida, eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes, como Deus. Eu vejo Deus nos detalhes. Eu começo a entender e a confiar mais. Então, o que eu preciso fazer? Além de ler a Bíblia, orar. Eu preciso declarar. Então, no meio do meu cenário, eu estou passando por um problema financeiro. Aí eu leio a Bíblia em Filipenses, diz que o Senhor me fará prosperar. Então, eu levanto a minha voz, porque a palavra tem poder, e digo, em meio a esta dor, o Senhor me diz que o Senhor me fará prosperar em tudo que eu fizer, e assim será. E é dando a certeza de que acontecerá. E quando nós começamos a declarar, isso também é um posicionar. Em vez de eu abrir minha boca para reclamar, porque a palavra tem poder, irmãos. Se vocês entendessem realmente o peso disso, a palavra tem poder. E a Bíblia vai nos falar que aquilo que eu declaro é o meu tesouro. Então, se eu falo só sobre dor, o que eu vou colher? Dor. Juliana, é a lei da atração? Não é a lei da atração, irmãos. É simplesmente a palavra. A palavra do Senhor fala que a palavra tem poder. É aquilo que eu declaro, é aquilo que minha vida colhe.
Então, talvez não aconteça em uma semana, em um mês a mudança, mas você precisa entender que a palavra está semeando e os frutos vão vir. Então, assim, posicionar é ler a Bíblia? É, porque a palavra edifica. Posicionar é orar? Com certeza, porque a oração muda cenários, muda decreto e transforma vidas. A palavra tem poder, então você vai começar a usar a palavra ao seu favor. Aonde você via uma situação difícil, declare Deus nela. O meu casamento está difícil. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E é por isso que o meu casamento, o meu lar é um lar de bênçãos, é um lar de comunicação, é um lar de amor, é um lar de alegria. O meu lar é um lar que Deus reflete o seu cuidado. E é por isso que há restauração, há ânimo, há amor, há recomeço sobre o meu lar. Deus é o centro do meu lar e é por isso que todas as coisas começam a dar certo. Você vai começar a declarar. E o quarto ponto, agradecer. Juliana, hoje eu estou passando por um dia muito difícil. Num momento difícil, você vai declarar gratidão. Ai, Juliana, hoje foi um momento que tudo estava de pernas pro ar, de muita dor. Você não vai ficar falando da tua dor, você vai falar sobre gratidão. Obrigada a Deus porque hoje eu respirei, obrigada porque eu acordei. Obrigada porque o Senhor me deu a possibilidade de poder me alimentar. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida, obrigada pelos próximos passos que eu vou dar. Eu te agradeço pelo que se foi, mas também te agradeço pelo que virá, porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Quando nós começamos a mudar primeiro aqui muda e o cenário muda. São pequenas mudanças. Você percebeu que não estou falando de dinheiro? Você percebeu que eu não estou falando que o que precisa mudar é uma quantia de dinheiro no banco? O que precisa mudar é o cenário? Não estou falando disso, porque o que precisa mudar, irmãos, na verdade somos nós. Quando nós começamos a ter esses hábitos de orar, de ler um versículo, de declarar coisas boas sobre nossa vida, de agradecer, as coisas começam a mudar. E eu falo isso porque a minha vida está mudando. Porque eu pedi para o Espírito Santo a estratégia da mudança e ele me passou isso. O posicionar não é você doar para um pregador R$91 por conta dos Salmos 91. O posicionar são hábitos. E esses hábitos te aproximam de Deus e fazem que você criar um relacionamento com Ele. Confiar em Deus não é falar eu confio nele. É se aproximar dele todos os dias ao ponto de realmente estabelecer em você essa confiança. Eu quero orar nessa manhã pela tua vida. E se você quiser, você pode escrever aqui. Eu estou disponível para viver o propósito. Se você puder, escreva aqui nos comentários. Eu estou disponível para viver o propósito. A palavra tem poder, então você já está declarando para Deus: Senhor, eu ainda estou aqui, disponível para esse propósito. Eis-me aqui. Para todos os novos seguidores que já estão nos seguindo, assim que acabar a live, eu vou colocar vocês no nosso caderno de oração. Estamos colocando o nome de todos os nossos seguidores desde janeiro nesse caderno. E nós estamos orando por todos vocês durante todos os anos. Durante todo o ano de 2026, nós estaremos orando por você. Você não estará orando sozinho. Então, para todos os novos seguidores, quando você nos segue, vai aparecer depois o seu nome para mim. E eu vou pegar o seu nome, eu vou escrever o seu nome, e vou estar orando por você, pela sua família, pelos teus projetos, pela tua vida. Por todas as áreas da tua vida, durante todo o ano de 2026, saiba que eu estarei orando por você. E declarando e profetizando coisas boas sobre a tua vida, porque eu estou fazendo isso. Todos os novos seguidores, desde janeiro. E os seguidores do ano passado estão no outro caderno que eu também estou declarando bênçãos sobre a tua vida. Para todos os novos seguidores, os seguidores também antigos, eu estou orando por vocês. E declarando vitória, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Então vocês têm uma pessoa que vai estar intercedendo pela vida de vocês. Obrigada, Cida. Deus abençoe. Deus abençoe, Cida. Posso orar por você? Senhor,
Neste momento nos colocamos em oração e eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Existem muitos irmãos que estão aqui neste momento com o coração aflito, aonde, Pai, a ansiedade e o desespero têm tomado conta do coração, aonde a dor tem sido foco, porque ela tem pulsado de forma intensa. A tua palavra fala que o Senhor é o alívio, o consolo e o remédio para as nossas vidas. E nesta manhã, Pai, eu lhe peço, toque em cada um desses corações e em cada família que essa pessoa representa. Vai tirando, Pai, essa dor que muitas das vezes, Deus abençoe, tem causado tanto sofrimento, pensamentos de desistir e até mesmo falta de fé. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que é o remédio para curar as dores mais profundas, aquelas que carregamos não apenas no coração, mas também na alma. E nesta manhã nós declaramos que nós cremos em Ti, em um Deus que cura. Lhe pedimos, Senhor, entra agora e começa a trabalhar com cura sobre este coração que se encontra ferido, sobre esta alma que se encontra abatida. Toca, Senhor, nas feridas do passado, nas feridas que abalaram o emocional, que desestabilizaram as emoções e que causaram tantas dores e traumas. Ainda há muitos projetos que o Senhor tem para cada uma destas vidas e esses projetos não podem parar por conta da dor. Então cura. Cura, Pai, para que possamos viver a Tua obra de uma forma completa. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além do que possamos imaginar e pedir. E é tempo de recomeçarmos. Nós nos levantamos nessa manhã, Pai, e lhe pedimos, nos direcione, nos ajude no nosso posicionamento para que possamos viver o extraordinário que acontece em uma vida contigo. Nos faça viver um caminho aonde as coisas começam a florescer de formas positivas, no meio das nossas impossibilidades, que o impossível aconteça, se torne realidade pela fé. Amplie as tendas. Supra, Pai, as necessidades nessa manhã. E que o Senhor nos faça prosperar em tudo que fomos fazer. Que o Senhor nos faça cumprir, realizar os propósitos que o Senhor tem conosco. E que nós mesmos possamos ver, contemplar e entender que é o Senhor que tem mudado as nossas vidas. Porque aonde era choro, a alegria começa a reinar. Aonde era dor, a felicidade, as mudanças, os bons momentos, os bons tempos começam a reinar, porque a honra e a glória tem que ser dada a Ti. Então que nós possamos reconhecer as mudanças com Cristo nelas. Tira de nós a ansiedade, todo o medo e toda a dúvida. Fortalece a nossa fé e sustenta o nosso coração e nos ensina a confiar plenamente em Ti. Nesta manhã, Pai, que nós possamos ter um dia mais leve, um dia com paz, e que desta live surjam milhares de testemunhos cheios da Tua presença. Que cada pessoa aqui seja guiado por Ti e consiga reconhecer que a Tua mão tem feito todas as mais belas obras sobre elas. Que nós possamos descansar no nosso coração, tendo a certeza de que o Senhor fará o melhor. Que o tempo do Senhor chegou sobre a nossa vida. E que o Senhor fará além do que esperamos e sonhamos. Que nós possamos não apenas ver e contemplar, mas viver estas tais coisas novas que o Senhor já tem preparado e que já estão surgindo sobre nós. Que nós possamos reconhecer o Senhor nessas mudanças que virão. E que o haja de Deus, de mudanças, de novidades, surja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ele tenha falado com você nessa manhã. Porque é tempo de recomeçar. E Deus ele não recomeça um processo na sua vida sozinho. Ele não é um Deus invasivo. Ele só começa um projeto na sua vida quando você se posiciona e fala: Senhor, eis-me aqui.
E se você disse para Deus, eis-me aqui essa manhã, saiba que o processo do recomeçar começou. E a obra será completa e perfeita, como tudo o que Deus faz. Amém? Para os que gostariam de aceitar Jesus nessa manhã, eu quero que você declare comigo: Senhor, nesta manhã, eu declaro que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E nesta manhã eu declaro que eu viverei o novo tempo do Senhor sobre a minha vida. As coisas velhas se passaram e o tempo de novidade chegou. Escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu possa me encontrar contigo. Me ajude a melhorar e tenha liberdade para cumprir em mim os teus mais belos propósitos. É o que eu lhe peço e desde já lhe agradeço. Amém. Amém. Para os novos seguidores, acabou a live, eu já vou colocar o nome de vocês no nosso caderno de oração. E estarei orando por você e pela sua família, pela tua casa, pelos teus sonhos e projetos durante todo este ano de 2026. E hoje à noite, às 10 horas, nós temos oração. 10h10, tá? Hoje, 10h10, temos oração. Se há algo impossível para você, eu quero que você escreva em um caderno, ou em um papel, ou em um post-it. E nessa noite você vai trazer para que nós possamos orar. Às 10h10 da noite. E eu vou orar por você. Sobre isso que você vai escrever nesse papel. E guarda o papel. Porque em breve, marca lá a data que você começou a orar por ele. Nós vamos orar por ele até o dia de realizar o seu sonho. Até o dia de você ver uma solução para isso que você vai anotar no papel. E esse papelzinho será o testemunho. Eu orei desse dia e hoje está acontecendo. Você vai começar a orar hoje por esse projeto que você vai anotar no papel. Até o dia dele se realizar. E esse papelzinho será o testemunho vivo de que você entregou no altar. Escreva com detalhes mesmo. Porque o seu Deus é especialista em realizar até os detalhes que parecem ser mais impossíveis. Vamos usar isso como um ato de fé. E vamos buscar por essa realização juntos. Se a oração tem poder de um justo, imagine todos reunidos por uma só causa. Amém? Estaremos em oração com você. 10h10, eu espero vocês. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Até mais tarde, em nome de Jesus.